Einstein, ao formular sua famosa teoria geral da relatividade, chamou a atenção para uma propriedade do espaço, conhecida como curvatura, curvatura do espaço. Ora, o que é, em primeiro lugar, curvatura? Vamos tentar explicar isto. Até Einstein, acreditávamos que o espaço seria um espaço plano, sem curvatura. Na realidade, quem aventou a primeira hipótese para um espaço curvo foi Gauss, que procurou entender bastante esse conceito de curvatura, especialmente curvatura de superfícies, né? Mas o fato é que até Einstein acreditávamos que o espaço seria um espaço plano. Existe uma formulação da geometria conhecida como geometria euclidiana. Era baseada em alguns postulados, a partir dos quais se deduz uma série de resultados da geometria. Euclides, no quinto postulado, ele introduziu, sem querer, a ideia de que o espaço físico é um espaço plano. Esse quinto postulado, ele pode ser enunciado de várias formas. Depois se percebeu que existem muitas formulações equivalentes, né, do quinto postulado. Uma delas é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, de forma que alfa mais beta mais gama, alfa mais beta mais gama, é igual a 180 graus. Um espaço para o qual não vale essa propriedade é um espaço curvo. Ainda há. Ou seja, nós temos aqui uma forma de dizer que num espaço curvo não vale o quinto postulado de Euclides, né? Uma outra forma de enunciar este postulado é aquele de eu tenho aquele que considera uma linha reta e um ponto. E a questão é se por esse ponto eu posso traçar uma reta, nenhuma reta ou muitas retas paralelas a essa. É uma outra forma de enunciar. Essa aqui é mais difícil ainda de entender, né? O fato é que a geometria euclidiana ela é baseada no quinto postulado e esse postulado pode ser enunciado assim. Essa é uma forma da gente analisar um espaço plano e um espaço curvo. Muito bem. Vamos agora, então, à definição, né, do que é um espaço curvo e o que é um espaço plano. Para tal, nós vamos introduzir aqui o conceito de distância entre dois pontos, né? Então, eu tenho um ponto, eu tenho um outro ponto, e agora eu quero determinar a distância entre dois pontos. Vamos chamar essa distância aqui ds. Como essa distância ela é uma distância infinitesimal, por quê? Quero calcular, né, a distância entre dois pontos quando
eu vario uma coordenada, por exemplo, Q1, não, para Q1 mais DQ1, ou seja, variações infinitesimais das coordenadas. Q2, Q1 pode ser X, Q2 pode ser Y, não importa. São coordenadas as mais gerais possíveis. Q2 mais DQ2 e, finalmente, Q3 vai em Q3 mais DQ3. Ou seja, esses dois pontos diferem, né? Um deles tem Q1, o outro tem uma posição que é Q1 mais DQ1. O outro tem posição Q2 e este tem Q2 mais DQ2. Então, eu estou considerando a distância entre dois pontos infinitesimalmente próximos. Como é que eu expresso a distância entre esses dois pontos? Eu escrevo ds ao quadrado é igual a... Agora, eu vou escrever isso aqui de uma forma a mais geral possível. É uma soma de dqi, claro que i indo de 1 a 3, i até n, e agora aqui nós colocamos g e j dqj. Isso vale para qualquer conjunto de coordenadas. G e J é uma grandeza física conhecida como a métrica do espaço. Na verdade, é o espaço uma vez escolhida esta coordenada, né? Ou esse conjunto de coordenadas, né? De forma que, se eu tenho um espaço em n dimensões, né, eu vou de 1 até n. Mas consideremos aqui um espaço em 3 dimensões. Bom, se ele vai de 3 dimensões, aqui vai 3. Se for 4 dimensões, então podemos pensar em 4 dimensões. Podemos pensar em um número qualquer de dimensões, né? 4 é um número de dimensões importante para a teoria da relatividade, mas poderíamos pensar em 3 também, né? Para a gente falar em... Muito bem. Neste caso, a gente pode, agora, sempre nós podemos nos perguntar, né, se eu posso encontrar uma transformação, né, de tal maneira que GI, né, vai em XI, XI são novas coordenadas, de tal forma que, para estas coordenadas, eu posso escrever assim, ds ao quadrado para essas coordenadas, igual a soma de dxi ao quadrado e indo de 1 até 3. Vamos falar aqui do espaço tridimensional. Não. Se isto aqui for possível, encontrar coordenadas x1, x2, x3, de tal forma que essa distância, quando escrita em termos dessas coordenadas aqui, assumem essa forma, se isto aqui for possível, então nós dizemos que o espaço é plano. O espaço é plano. Portanto, no espaço euclidiano, que é um espaço plano, eu vou poder sempre escrever que ds ao quadrado é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Então, um espaço plano é tal que, se você escrever a distância infinitesimal em termos de qualquer conjunto de coordenadas, mas se esse espaço for tal que eu consiga encontrar coordenadas xi tais que ds ao quadrado é igual à soma de i de 1 até 3 de dxi ao quadrado, se isso for possível, nós dizemos que o espaço é plano. Se isso não for possível, nós dizemos que o espaço é curvo. De forma que aqui temos uma definição de espaço plano e agora temos uma definição de espaço curvo.
o espaço é curvo quando isto aqui não for possível. Você não vai encontrar um conjunto de coordenadas tais que, em termos destas coordenadas, a distância é dada por essa expressão aqui. De forma que temos aqui, pelo menos, uma expressão ou uma maneira formal, né, de definir, né, espaço curvo, estabelecer uma distinção entre espaço curvo e espaço plano. É claro que, muitas vezes, essa forma de definir a curvatura do espaço, ou se o espaço é curvo ou plano, pelo menos, né, não é uma maneira muito adequada, porque você precisa ficar procurando transformações, né? Mas existe uma maneira formal, né, para você saber se o espaço é curvo ou não. Aí nós teríamos que ir para o tensor de curvatura. E a partir desse tensor aí você realmente sabe ou tem como saber se o seu espaço é plano ou curvo, né, sem recorrer a estas transformações aqui. Ou seja, existe um método mais completo, né, e mais simples de se verificar, né, se um espaço é curvo ou não. Mas, de qualquer maneira, no espaço euclidiano, você tem, então, essa relação entre a distância de dois pontos infinitesimalmente próximos, e eu posso escrever, em termos das coordenadas cartesianas, essa distância como sendo dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Para gente exemplificar, né, eu vou considerar o caso não de 3 dimensões ou de 4, eu vou considerar um caso simples, né, um caso bidimensional, né? Então eu tenho, digamos, um espaço físico, né, definido sobre a superfície de uma esfera. Sim. E agora, digamos que eu tenha dois pontos na superfície da esfera, né, e esses dois pontos, como eles estão sobre a superfície esférica, um difere do outro de tal forma a que uma diferença de coordenada seja a coordenada dφ. Difere, portanto, de valores dessa variável angular, né? E é claro que tem uma outra que é também dθ, né? De forma que, quando eu escrever a distância entre dois pontos, né, na superfície esférica agora, né, nessa superfície, né, de raio constante, o ds na superfície esférica ao quadrado é igual ao raio da esfera ao quadrado, mas é constante, né, vezes dθ ao quadrado mais seno ao quadrado de θ vezes dφ ao quadrado. É assim que a gente escreve a distância em coordenadas esféricas, mantendo o raio constante. Se eu pensar não na esfera, mas se eu considerar as coordenadas esféricas, então ds2 é igual a dr ao quadrado mais r2 vezes dθ ao quadrado mais seno θ vezes dφ ao quadrado. Veja bem, neste caso aqui, onde eu não estou considerando uma superfície esférica, apesar dessa expressão complicada, na verdade, para a distância em termos das coordenadas r, θ e φ,
a gente sabe que se escrevermos R como sendo raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2 e assim por diante, introduzindo as coordenadas x, y e z, a gente sabe que nesse caso aqui, ds ao quadrado eu posso escrever como dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Portanto, se eu não estiver circunscrito à esfera, esse espaço é um espaço euclidiano. Mas, no caso da esfera, essa é a expressão para a distância entre dois pontos, para uma variação infinitesimal das coordenadas. Agora, está aqui uma coisa interessante. Você não vai conseguir nunca encontrar um conjunto de coordenadas de tal forma que isso que acontece aqui vai acontecer ali. Não, não. Não existe a possibilidade de você escrever isso como sendo dx1 ao quadrado mais dx2 ao quadrado. Não existe. Não. Isso é impossível no caso da superfície esférica. Então, a superfície esférica, se vivêssemos, ou um bichinho que vive sobre essa superfície esférica, ele estaria então vivendo num mundo, claro que é um mundo bidimensional. Ele teria toda a superfície esférica para se movimentar nela. Mas esse espaço definido pela esfera, ele é um espaço curvo. Espaço curvo, por quê? Isso aqui não é possível. Agora, existe uma outra forma de ver aqui também. Pense num triângulo sobre a esfera. No caso de um triângulo sobre a esfera, você teria esta situação aqui. E agora não é difícil verificar que a soma de três ângulos, os ângulos internos de um triângulo, desde que ele esteja sobre a esfera, aqui nós podemos então mostrar, e é fácil, dá para visualizar, alfa mais beta mais gama é maior do que 180 graus. Ou seja, para um mundo no qual nós temos apenas duas dimensões e sobre a esfera, não estou falando do plano. No plano, nós temos ali um mundo também bidimensional, mas que é um espaço plano. O fato é que nós temos, então, como classificar as curvaturas em curvatura positiva, negativa e curvatura nula. No caso da curvatura nula, nós estamos, então, falando de espaços planos. O fato é que o conceito de curvatura, que pode ser entendido a partir do conceito de distância entre dois pontos, desde que as diferenças de coordenadas sejam infinitesimais, a gente começa a partir daí, e agora a gente pode introduzir esse conceito a partir do conceito de distância infinitesimal. O fato é que Einstein demonstrou que se eu tenho uma distribuição de matéria, essa distribuição de matéria altera a curvatura do espaço e, consequentemente, o espaço, a rigor, não é plano. A rigor, não vale o quinto postulado. A rigor, a soma dos ângulos internos de um triângulo no espaço
são maiores ou menores do que 180 graus, mas não igual a 180 graus. O fato é que esse conceito é um conceito básico, basilar da teoria da relatividade, porque o efeito da distribuição de massa é alterar a curvatura do espaço.